Olá, meus queridos, paz e graça, né? Mais uma vez estou aqui para meditarmos a palavra de Deus, né? Vou falar acerca da salvação, né? Tem muitas pessoas que têm muita dúvida, né? E eu vou estar falando aqui até onde eu posso entender, né? No capítulo 3 de João, né? Um certo doutor da lei, chamado Nicodemos, procura Jesus. Ele foi procurar Jesus de noite, né? Até porque Jesus era muito simples, né? E talvez ele tenha ficado com vergonha dos seus súditos, né? Do povo ali, que fazia parte também da lei ali, né? O povo da sua classe, né? E está conversando com um homem simples como Jesus, né? E foi procurar Jesus à noite, né? Eu acredito que por vergonha, para que ninguém visse, né? E aqui no capítulo 3, verso 1, a palavra de Deus diz: e havia entre os fariseus um homem, né, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, né? Ele era príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Chegou para ele e disse: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor só pode ter vindo de Deus. Porque ninguém consegue fazer esses sinais se não for determinado por Deus, né? E no versículo 3 Jesus responde. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando Jesus falou essa palavra, aquele que nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Nicodemos ficou sem entender nada, né? Ficou pensando com ele mesmo: como posso, já sendo velho, nascer novamente, né? Só que Jesus não estava se referindo a ele voltar ao ventre da mãe dele, estava se referindo ao arrependimento, que era necessário o homem se arrepender dos seus pecados, descer às águas, receber o Espírito Santo através de Jesus para poder ver o reino de Deus. Aqui ele falou ver, ainda não falou que ele vai entrar, falou ver, entendeu? E no versículo 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Perguntou para Jesus, né? E Jesus respondeu no versículo de número 5. Jesus respondendo: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui ele já fala que não pode entrar no reino de Deus. Agora eu vou explicar. E muitas pessoas se preocupam: mas se eu morrer antes de me batizar, né, de aceitar Jesus, e aí, o que vai acontecer comigo? Meu amado, aqui está falando acerca do novo nascimento. Você tem que se arrepender. O que aconteceu com o ladrão da cruz? Ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi batizado nas águas, ele tomou ceia? Não. Ele reconheceu Jesus como um homem justo e se arrependeu dos seus pecados. O que aconteceu? Ele foi absolvido e o outro, né, foi condenado porque escarneceu de Deus. E o Senhor falou para aquele ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glorificado seja o nome do Senhor. E muitas pessoas têm dúvida acerca aqui do versículo 5, que diz, né, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo: olha, se você não reconhecer que é um pecador, se arrepender dos seus pecados, me procurar, ou procurar João Batista ou outro qualquer, e ser batizado nas águas, você não vai poder entrar no reino de Deus. Qual o reino que Jesus estava falando? Aquele que ele estava vivendo, né? Como se ele estivesse dizendo: você não pode me seguir, você não pode me acompanhar e ficar no nosso meio, né? Porque aqui a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, se batizar nas águas, que o batismo nas águas significa para arrependimento de pecado, ou seja, enterrar o velho homem e nascer uma nova criatura. Lá no livro de Coríntios 17, 5,17 fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então significa isso. O que acontece? Quando a pessoa se arrepende, ele vai fazer parte do reino de Deus. Ele entra no reino de Deus, ele pode ver o reino e entrar no reino. Ou seja,
E para a igreja, servir a Deus, servir a Jesus Cristo, ele pode dizer, eu sou servo de Deus, sou filho por adoção. Aí os líderes que pregam dizendo que essa palavra aqui, Deus já está condenando a pessoa, está pregando errado. O que nós temos que fazer? Se alguém consegue entrar no reino, nós temos que orar, jejuar por ele, aqueles que têm força de jejuar, né? Estou falando sobre os líderes, aqueles que estão liderando as igrejas do Senhor, para que ele permaneça no reino, para que ele não saia do reino de Deus. Aquele que já está firme, ou aquele que já partiu em Jesus Cristo, não tem como mais ele sair do reino, né? Ele já foi salvo. Mas aquele que está dentro do reino, ele pode sair. Vamos ver aqui em Atos capítulo 2, Atos 2, deixa eu ver aqui, o que diz a palavra, você vê aqui para eu poder passar para vocês certinho, para que vocês possam entender. Glorificado seja o nome do Altíssimo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Olha só o que diz aqui, você vai entender que o que eu estou falando é uma realidade, né? O verso 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, na hora que você se arrepende dos seus pecados, procura o seu superior maior, o seu mestre, o seu chefe, o seu pastor. Fala, pastor, estou arrependido dos meus pecados e quero me batizar. Aí naquela hora ali o pastor vai, te dá um discipulado, depois te batiza, e ali você recebe o dom do Espírito. Você recebe o Espírito Santo na hora que você se arrepende dos seus pecados, automaticamente. E futuramente virá o batismo com o Espírito Santo e com fogo, como diz a palavra de Deus. Depende do desejo da pessoa de receber e da obra que o Senhor tem na vida dele, porque o batismo com o Espírito Santo e com fogo é para uma obra específica, é para que você seja revestido de poder. O que é o revestimento? Essa jaqueta aqui, ó, estou revestido, né? Se eu tirar ela, eu não estou revestido, eu estou revestido com essa jaqueta. Então o Espírito Santo significa para o revestimento de poder, para uma obra específica. Então a realidade é essa, meus queridos e amados irmãos. Muitas pessoas se desesperam, olha Deus, então não tem jeito para mim. Tem deles que até se desvia da igreja por falta de conhecimento, né? Por falta de alguém que peça discernimento. A palavra de Deus precisa que você peça discernimento a Deus, entendeu? Precisa que você peça discernimento a Deus para entender. Nem tudo que você vê ali, que você pensa que parece, entendeu? A palavra de Deus diz, todos que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nós temos que explicar, todos que vier e permanecer. Se a pessoa simplesmente vier, eu vou só lá, recebo a bênção e fico aí ao léu e estou salvo. Não, você tem que permanecer na presença. Aí sim, está garantida a sua salvação, porque Deus é fiel. Então é isso, meus amados. Que Deus continue nos abençoando. E o novo nascimento significa se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Na hora que você aceita Jesus, você recebe o dom do Espírito, você batiza nas águas, enterrando o velho homem, nascerá um homem novo, ou seja, uma nova criatura, com caráter diferente, com obras diferentes. É isso aí, que Deus nos abençoe sempre, né? E a palavra de Deus hoje foi meditada no capítulo 3 de João, né? Que eu quero dar aqui um tema, um novo nascimento para ver e entrar no reino de Deus. E a partir dali começa a batalha rumo a Canaã, a cidade celestial. Deus abençoe a nós.